Os Céus Abertos. Diana Routry, capítulo 12. A instalação. Os trovões e os relâmpagos aumentaram dentro do trono. O fogo faiscava por cima às vezes. O testemunho de 2. Jesus falou: Pai, ela é minha e pertence ao meu reino. Ela está pronta para cumprir a missão que tu deste a ela. E então ele deu um passo em minha direção. Eu verifiquei este chamado, pois este é o testemunho de 2. Meu pai e eu testemunhamos sobre isso. A corrente de ouro. Enormes mãos de luz de meu pai vieram da área do trono e colocaram em mim uma grande cadeia de ouro feita de 24 medalhões ligados. O medalhão central era ainda maior e pairava sobre o meu coração. Quando olhei para baixo, para a cadeia, eu percebi que, sob a cadeia, eu estava vestindo o manto multicolorido que me foi dado por Jesus antes. O nome de meu pai. Então, meu pai tocou a minha testa com a mão, queimou com uma marca. Meu nome está na sua testa. Ele disse em uma voz que soava como poderosas águas. Ele estendeu a mão novamente com um cetro e tocou os meus ombros. Ela é minha chanceler. Jesus reconheceu. Eu testemunho sobre isso. O Espírito, que é invisível, falou do lado esquerdo do meu pai. Eu testemunho sobre isso. O compartilhamento dos anciãos. Em seguida, outra voz falou: Você confia em Deus? Eu confio, respondi, voltando a olhar para um dos 24 anciãos ao redor do trono. Venha até aqui, disse ele. Ele então colocou a mão sobre um dos medalhões de ouro na cadeia e falou com grande autoridade e solenidade: Todos os dons e graças dadas a mim, agora eu concedo a você. Então, ele fez um gesto para eu passar para o próximo ancião, e assim eu fiz. Cada um dos anciãos perguntou-me o mesmo que o primeiro. Cada um colocou sua mão sobre um medalhão diferente da cadeia e repartiu comigo seus dons. Seu coração pertence a mim. Então, meu Pai Celeste falou de novo: Venha aqui. Olhe para as insígnias. O ouro dos 24 medalhões estavam brilhando como diamantes sobre uma intensa luz. Os dons e as graças que são de Cristo são seus. Em seguida, ele colocou a mão sobre o medalhão central e disse com grande ternura: Seu coração pertence a mim. Seu coração pertence a mim. Seu coração pertence a mim. O dedo de Deus. Depois disso, ele tocou meus olhos com seus dedos indicadores. Foi como o tiro de um raio através de mim. O dedo de Deus tocou seus olhos, Ana. Então, ele colocou a parte inferior da palma de suas mãos sobre os meus olhos, e o poder quase me dobrou para trás. Ele moveu suas mãos e colocou os dedos em meus ouvidos. Parecia que um parafuso me pressionava e, em seguida, uma pressão no nariz. Abra a boca, ele disse e tocou a minha língua, queimando-a com uma brasa do altar. Levante as mãos, continuou ele. Um tiro de relâmpago ultrapassou meus dedos e palmas das mãos. Ele colocou as mãos sobre os meus ombros e então cruzou as mãos e colocou sobre os meus ombros novamente. Ele as moveu para o meu coração e diafragma, minhas coxas e joelhos. Então, Deus curvado colocou as mãos sobre os meus pés. Um disparo poderoso os atravessou como cravos. A espada, não de homem. Estou colocando em tuas mãos neste dia a espada, não de homem. Esta espada é de 2 gumes. Ela pode barrar ou abrir o caminho para a árvore da vida.
Ele falou com alguém próximo: traga a bainha para ela. Um anjo grande, poderoso, ajoelhou-se e deu a bainha para a luz ao redor do trono. 2 querubins estavam de ambos os lados do anjo. Estes querubins deveriam ter mais de 8 metros de altura. Cada um tinha 2 faces. Um querubim tinha o rosto de um homem na frente e um leão em volta. O outro tinha o rosto de uma águia na frente e de um boi na parte de trás. Cada um tinha 2 asas e as mãos estavam debaixo de suas asas. Suas pernas eram retas como um homem, mas terminavam em cascos. Penas multicoloridas cobriam seus corpos como se fossem escamas de peixe. Eles estavam cheios de olhos em torno de seus corpos e em suas asas. Eu jamais tinha visto seres celestiais que causassem tal terror, bem como majestade. Ande adiante, meu pai disse. Deixe-me afivelar isto em você. A bainha era muito requintada, de ouro puro e de ser pendurada no lado esquerdo. Agora a espada, ele disse. Da luz que é o meu pai saiu a espada mais bonita. Ela parecia ter uma lâmina de ouro branco ou diamante com um punho de ouro que tinha joias. Eu podia ver através dela. Era tudo de luz e fogo e pairou no ar. Jesus se aproximou. Ele e meu pai colocaram suas mãos sobre ela. Ela brilhou com mais intensidade ainda. Era como se um relâmpago e um trovão ou uma explosão saíssem de dentro dela. Eles então removeram suas mãos e um belo som de música ou canto veio dela. Segure-a, disse meu pai. Ana, Jesus disse, deixe-me ajudá-la. Ele veio do meu lado direito e colocou a mão na minha mão. Juntos, estendemos as mãos para a espada. Ela pulou para a minha mão. Jesus sorriu para mim. Você pode empunhar a espada, porque nós somos um. Essa espada é revestida na parte externa, mas também está escondida dentro da mão e da boca. De repente, a espada se tornou uma caneta de pena vermelha e um tinteiro cheio de tinta dourada. Jesus continuou. O Espírito Santo escreve para o Pai. O Espírito Santo está sempre procedendo, nunca iniciando, Ana. Água pura, pura, com pinceladas de fogo, começou a fluir da pena. Ele escreve para mim e para o bem do reino. A caneta tinteiro transformou-se novamente em espada. Jesus continuou. Com a espada, não de homem, as cadeias serão cortadas em pedaços e as barras de ferro cortadas. Jaquim e Boaz. Meu pai falou. Jaquim e Boaz irão com você agora. Disse, referindo-se aos 2 querubins. Eles guardam a espada. Eles são muito poderosos e muito amorosos. Eles serão seus amigos. Ele abordou os querubins. Guardem-na bem. Eles então curvaram-se e em seguida viraram-se e inclinaram-se novamente. Seus corpos tinham 2 frentes e não tinham costas. Então, meu pai falou novamente. Agora, Ana, o manto. Do lado esquerdo do pai, de onde o Espírito Santo tinha falado, saiu um manto cintilante que parava no ar. Jaquim e Boaz moveram-se para ficar cada um de um lado. O manto era visível e invisível, como uma teia de aranha, com milhares de luzes dentro dele. O material era como um fôlego, mas fôlego cheio de luz viva. O manto que você usará, meu pai disse, apontando o manto. O turbilhão. Então a espada na bainha, a fim de colocar o manto. Eu esperava que Jaquim e Boaz me ajudassem, mas em vez disso, houve um turbilhão enorme agitado diante do trono. A peça rodou para dentro do redemoinho.
Os anjos no alto juntaram-se com ele, voando dentro do redemoinho ao redor. O Espírito Santo concede seu próprio manto, meu pai disse. Enquanto o manto começou a cair, houve um raio dentro dele. A luz mudou e pulsava em torno dele, e o Espírito Santo começou a anunciar através do canto dos anjos. Canção do Espírito Santo. Que o escovar de asas dos anjos nunca ceguem os olhos daqueles que vêm além do véu, a olhar para o paraíso. Contemplar o aro de ouro, contemplar as ruas de ouro, contemplar todas as coisas criadas no passado, para aquele que é novo, embora ancião de dias. Sempre ancião e sempre novo. Ancião de dias é ele. Com o infinito nas mãos, ilumina eternamente. Deus misericordioso, aquele que é bom. Deus misericordioso de poder. A vida é como um rio que flui do teu trono para aqueles que saem da noite. Que os querubins temam, os serafins louvem, como aqueles que vêm além do véu. Sobre ele há gozo perene. Contemplar, olhar no passado o aro de ouro, olhar nas passadas ruas de ouro, olhar sobre todas as coisas criadas no passado. Para o ancião e sempre novo. À medida que o manto se aproximou do mar de vidro, o que parecia ser eletricidade foi pipocando em arcos dentro da capa. As cores foram ondulando dentro dela como a mudança de cores de um certo tipo de água viva no oceano. Os dois querubins deram um passo para o lado para dar espaço para o manto. Ele foi suspenso no ar na minha frente. O que eu faço? Perguntei. Espere, Ana, meu pai disse. Houve silêncio no céu. Era como se todos tivessem prendido a respiração. Todos na sala do trono estavam em silêncio, gradualmente, com uma brisa suave, agradável, a peça se moveu para mim. Eu estendi os meus braços como se alguém fosse me ajudar a colocar um casaco. O manto era brilhante, era como respirar. Quando eu coloquei-o, no entanto percebi que me tornei transparente, invisível em certas áreas. As únicas partes de mim que poderiam ser vistas eram minhas mãos, meus pés e minha cabeça. Antes que eu pudesse pensar sobre isso ainda mais, Jesus disse: Ana, pegue estes. O que são? Sapatos porpoise. Ele me disse. Eu achava que esta era uma brincadeira com a palavra propósito, mas eu não sabia por quê. Eu olhei para eles. Eles também eram em estilo gossamer. Tinham um laço na frente como sapatos de cano longo que cobriam o tornozelo, mas não tinham solas. Eles não têm solas, eu disse. Jesus sorriu. Não, a divindade deve ser a expressão da alma. Ele parecia gostar do trocadilho. Estes sapatos mantêm seus pés nus, tocando o solo sagrado acima, mas a deixam injustificada para com a humanidade. Você vai ser invisível aos homens, mas íntima com Deus. Eles cobrem o tornozelo e o calcanhar também. A invisibilidade irá trabalhar a cruz em sua vida até o ponto em que não haverá calcanhar exposto, nem qualquer força exercida no homem natural será exibida. Sentei-me no mar de vidro para colocá-los. Estes são sapatos mais estranhos que eu já vi. Sim, respondeu Jesus. Poucos querem usá-los. Eles estão fora de moda. Será que eles vão ficar no meu pé mesmo sem sola? Eu ri. Sim, a menos que você mesma os retire. Você pode expor a sua caminhada para a humanidade, mas não haverá vida nela. O verme da morte rastejará dentro e fora da exposição, Ana. Então ele perguntou: Você consegue andar no fogo da invisibilidade sem que a humanidade lhe dê glória?
Poucos vivem hoje que usarão estes sapatos, pois eles querem a sua glória da humanidade, em vez de recebê-la de Deus. Terminei de laçar os sapatos e me levantei. O topo dos meus pés eram invisíveis. Senhor, eu perguntei a sério, eu serei capaz de fazer isso? Não, ele sorriu, mas eu farei, se você me permitir. Eu sondei o seu rosto. Eu creio, eu disse suavemente. Ajuda a minha incredulidade. Uma chama ardente de amor. De repente, o trono se tornou uma coluna de fogo muito alta, rugindo mais alta do que qualquer fornalha na terra. Eu involuntariamente dei um passo para trás, pois o fogo parecia mais quente do que os fornos que derretem o minério de ferro em magma derretido. Ana, meu pai disse com uma voz de trovão, você pode viver dentro do fogo? Pai, eu disse hesitante, eu não posso desejar experiências dolorosas, mas eu posso desejar por você. Dá-me a graça de desejar-te mais do que a própria vida. Mãos enormes de fogo estenderam a mão para mim. Venha. Engoli em seco e comecei a avançar lentamente. Jesus pegou minha mão. Eu irei com você, disse ele gravemente. De repente, quando Jesus pegou minha mão, o meu desejo por meu pai cresceu com mais intensidade. Comecei a chorar em meu desejo de mais dele. Papai, 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 papai. Quando comecei a chamá-lo, era como se Deus se abrisse em um grande e silencioso clamor por fome de ter-me mais perto também. Era como se estivéssemos sendo instantaneamente sugados para ele. Estávamos em pé em meio às brasas que eram brancas do calor intenso. Eu também comecei a esquentar. A luz era tão brilhante que eu mal podia ver Jesus devido à glória dentro da neblina, ardente e branca. Os cometas de fogo. Em seguida, o fogo se assemelhou a grandes cometas flamejantes que começaram a bater-me de todos os lados. 2 atingiram os meus olhos e os meus olhos ficaram em chamas. À medida que esses mísseis de fogo assaltavam-me, meu pai começou a falar. O fogo da minha santidade, o fogo do meu amor, o fogo da minha compaixão, o fogo da minha sabedoria, o fogo do meu entendimento, o fogo do meu conhecimento, o fogo do meu zelo, o fogo da minha pureza, o fogo da minha misericórdia. Meus dedos foram para os meus lábios ardentes. Prudência, disse. Inspire. Eu inspirava no fogo. O fogo agora estava por fora e por dentro de mim. Os belos e terríveis olhos. No meio das brasas de fogo, eu vi 2 olhos enormes em chamas. Lindos, terríveis além de qualquer descrição. Os olhos olharam para mim. Eu não podia virar os meus olhos para longe. Eles eram incríveis em beleza e terríveis em maravilha. Seus olhos são lindos, disse eu. Eu gostaria de ver como você vê. Fixe seu olhar sobre mim, disse ele. E seus olhos entraram nos meus e depois voltaram novamente. Eu continuei a olhar e queimar até que eu senti como se meus olhos fossem queimados por fora em suas bases. Ele falou. Deixe-me ver através de seus olhos. Deixe meu coração olhar com misericórdia para meus filhos e sobre os perdidos. Deixe meus lábios falarem. Um amor apaixonado e que tudo consome brotou dentro de mim. Então gritei do fundo de meu ser. Faça-me uma chama ardente de amor por ti. O Senhor em sua glória. De repente, Jesus estava em pé bem na minha frente, dentro das brasas de fogo. Luz,
branca e brilhante, estavam vindo dele. Línguas de fogo irradiavam dentro dele em intervalos. Seus olhos estavam em chamas também. Ele falou: como meu coração é representado pelo jardim no paraíso, o coração de cada crente é igualmente representado como se fosse um jardim fechado onde nos encontramos. O coração do Pai é representado por essas brasas de fogo, em chamas de amor. O coração de nosso Pai é puro, em chamas e santo. Você deve ser convidado para entrar no meio das brasas de fogo, pois apesar de nosso Pai amar a todos, nem todos são convidados para vir aqui dentro. Para aqueles a quem Ele convida, a completa unidade é a única coisa que irá satisfazê-los. Consumir e ser consumido, onde todo o pecado é impensável e doloroso ao extremo. Como uma mariposa atraída para uma chama, a pessoa é desenhada para mais e mais perto em santidade. Qualquer pensamento de escuridão que impeça a união perfeita com a luz, resistência à obediência, qualquer pensamento que não seja o amor, torna-se doloroso, pois a esse nível a perfeita unidade com o Pai é perturbada. Amor deseja mais e mais do amado, e há dor na separação. A escuridão provoca bloqueios, mas o amor procura mais e mais da luz, mais, cada vez mais, até que o Filho de Deus seja uma chama andante de amor em constante comunhão com o amor em pessoa. Meu coração anseia em crescente multiplicações por meu Pai. Seu amor me consome e eu tenho fome e sede demais. Que este desejo seja assim em você, que a sua bondade gere gratidão e louvor, que a sua misericórdia gere adoração, que a sua santidade gere culto. Como um verdadeiro filho do Pai, o amor gera mais amor e confiança. Com isso, ele pegou minha mão e me levou para fora dos carvões de fogo.